Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Varginha, Minas Gerais, Santa da Mata Mineira, Sul Capixaba. Os motoqueiros estão passando por aí. Nós estamos trabalhando aqui o nosso curso básico de teologia, com 36 matérias. Nós estamos ministrando as aulas do terceiro livro. A matéria é dessa teologia sistemática chamada Eclesiologia, o estudo da igreja, a doutrina da igreja. Nós somos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em 1992. Eu sou o pastor Ilmar, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas, na cadeira de Geografia e Sociologia. Estamos aqui desde 92 ensinando e aprendendo teologia, Bíblia, em si. E estamos aqui na Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Seminário Tabernáculo, que é a minha igreja, minha denominação, de linha pentecostal, presbiteriana, e nós estamos então firmes com Jesus, aprendendo e estudando a palavra de Deus. Na aula passada nós estivemos ministrando um pouquinho dentro da escatologia sobre a missão da igreja, dentro da eclesiologia, sobre a missão da igreja, missão e missões, a diferença. Missão, o que é missão? Que é difundir e aplicar e viver o evangelho, A missão é testemunhar, a missão no sentido de testemunhar, mas também falando do que é martírio, que é testemunhar, martirizar, ser martirizado. E também adorar também, Mas então voltamos a ministrar agora, dando continuidade. Missões é enviar, missão é falar e viver aquilo que Jesus deixou para nós. Mas dando sequência nesse nosso estudo de eclesiologia, falaremos hoje sobre ordenanças da igreja. Ordenanças da igreja. Para falar disso, é preciso primeiro entender que ordenança não tem nada a ver com sacramento. A igreja, tem aí a Igreja Católica Apostólica Romana, tem 7 sacramentos. A igreja cristã tem 2 sacramentos? Não, tem 2 ordenanças. Qual é a diferença entre sacramento e ordenança? Vamos lá. Sacramento é um ritual que transmite a graça salvífica de Deus, não apenas como um ritual simbólico. Nesse sentido de sacramento, a graça pode ser uma substância sem medida ou parcelada. Ordenança não, ordenança é a comunicação de forma contrária, que a graça não é substância, mas uma disposição relacional divina. Graça é o relacionamento de Deus com o homem que não admite concessão. Ordenança, portanto, não é salvífica, enquanto que o sacramento é considerado como um ritual que confere salvação. Então, pondo isso aí na mente, entenda que tem distinção. O sacramento depende mais de quem está oficiante, da autoridade que está oficiante. O sacerdote legítimo teria como oferecer o sacrifício aceitável e apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Na questão da ordenança, a especificação do oficiante se perde. Não interessa muito. Lá em 1 Coríntios 1, 14, 17, a identidade do indivíduo que oficiava o batismo não era de grande importância, não fazendo parte de sua missão ou comissão. O mesmo se aplica à questão da ceia, especialmente lembrando que a origem da ceia era uma refeição em família, onde o chefe da casa administrava a ceia para toda a família. Então, a instituição da Páscoa nunca teve especificação sacerdotal, a não ser na questão do sacrifício do cordeiro, e isso apenas em época específica da história judaica. Então, falamos das ordenanças da igreja, em parte, por serem rituais simbólicos, deixados por Jesus e aos seus discípulos. Por outro lado, tratamos das ordenanças em resposta à listagem dos sacramentos da igreja católica. Então, não é sacramento. Sacramento é alguma coisa que traz salvação. Ordenança é uma diretriz que Jesus deixou para a sua igreja. Usando a palavra ordenança em diferenciação do termo, já que não se concebe em círculos cristãos que os rituais sejam veículos de graça. As ordenanças que se aceitam na lista são apenas 2, o batismo e a ceia. Vamos falar então primeiro pelo batismo. Batismo então, o que é batismo? É a inauguração de um novo tempo na vida da pessoa. É a demonstração pública de que ela agora está numa nova etapa de vida. Então você pega o texto de Romanos capítulo 6, versículo 1 a 11,
A gente tem aí os detalhes. Que, portanto, diremos, permaneceremos no pecado para que a graça superabude? Jamais aconteça. Quando morremos para o pecado, de alguma forma ainda viveremos nele? Ou ignorais-se quando participamos da sua morte, participamos, portanto, da vida dele? Então estamos sepultados com ele através da participação em sua morte, para que, como foi levantado o Cristo da morte através da manifestação do Pai, assim também nós, em novidade de vida, caminhamos. Vai por aí. Romanos, capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, versículo 11. Então, é preciso entender que esse batismo, como foi concebido nos dias de João Batista, que era uma demonstração pública de que havia uma mudança ocorrida, esse é o significado que temos para nós do batismo aqui no seio das ordenanças da igreja. Coincidentemente, nas nossas igrejas, o batismo coincide com a pessoa, no dia que batiza, dali em diante, ela passa a fazer parte do rol de membros. Mas não tem que necessariamente ser batizado para pertencer ao rol de membros. O ladrão na cruz não foi batizado, nem pertenceu ao rol de membros, e foi salvo por Jesus. Então, quando se fala do termo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na grande comissão, quem crer e for batizado será salvo, a referência é a conversão do indivíduo, espelhado no ato de lavar-se da sua vida e prática religiosa antiga para ingressar em uma nova vida, tanto no termo religioso como moral. Então, fala-se do lavar do antigo, mas o batismo também é símbolo do novo revestimento. O indivíduo lava-se do antigo, vestindo-se do novo. Essa participação na aliança espelha-se na questão do Velho Testamento, né? Da circuncisão, que era o que demonstrava que a pessoa, para o público em geral, que a pessoa era judia, né? Ou um judeu, um hebreu, era ele ser circuncidado. Assim, o batismo era um vínculo ou expressão externa da aceitação da aliança proposta por Deus, uma forma externa de visualizar e proclamar em público a conversão da vida. João Batista pregou isso para o judeu, sua necessidade de arrepender. Arrepender e ser batizado, né? Foi também o que Pedro pregou naquele dia do Pentecostes. Quando eles perguntaram, o que faremos nós? Ele disse, arrepender de cada um e seja batizado, para que venha tempo de refrigério. Nesta luz, batismo é mais do que mergulho temporário na água, seja por imersão ou por aspersão. É mais do que livrar-se de um passado de descomprometimento ou falta de confiança em Deus, mas é o símbolo da participação na nova vida, na nova união, na dependência de Cristo, é o retrato da vida vivida para Deus, direcionada a Deus e não mais ao pecado. Inclui o lavar-se como também o ser revestido em Cristo. E daí torna-se membro, então, de alguma igreja, não é isso? Então ele é batizado na pessoa de Jesus. E depois foi usado esse termo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, né? Agora, concernente à Páscoa, à ceia, ao êxodo, a gente encontra aqui as orientações da ceia. Você acha que em Mateus capítulo 26, versículo 17, no primeiro dia dos pães asmos, que era o dia 14 para o dia 15 do mês de Abib, chegaram os discípulos e disseram, onde queres que vamos preparar a comida da Páscoa? Ele disse, ide a uma cidade, vai ter um cenáculo e tal. E aí, quando ele vai proceder à ceia, ele disse, o que mete a mão comigo no prato me trair, tal. E aí nós temos então, versículo 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando partiu, e deu aos discípulos, disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Depois tomando o cálice, dando graça, disse, bebei e dele todos, isso é meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo desde agora, não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que eu bebai de novo comigo no reino do meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para Montes Oliveiras. Então, a ceia é uma ordenança que foi foi usada no dia da Páscoa, que era o dia 14 para o dia 15, quando matava-se o cordeiro, tinha que comer tudo, não podia sobrar nada, e comia o pão matiçá, que era feito de ervas amargosas. Jesus aproveitou a data judaica, porque ele era judeu, ele era hebreu, os discípulos também eram, mas instituiu naquele dia uma nova ordenança, que era a ceia do Senhor Jesus, não era mais a Páscoa. Usou o mesmo elemento, usou o pão, para falar que era o corpo dele, não era, né? Mas quantos judeus celebravam a Páscoa? Naquele ritual, falando aquelas coisas, ensinando para as crianças, que naquela noite do dia 15 de Abib, para o dia 14 para o dia 15, eles mataram o cordeiro, saíram amassando nas amassadeiras presas na veste, saíram às pressas, um cajado na mão, sapato no pé, sandália na mão, né? Apressadamente. Agora Jesus está dizendo que vai instituir uma nova ordenança, que é a ceia, que deverão celebrar sempre para lembrar do sacrifício de Jesus, não mais da libertação do êxodo,
do Egito, mas agora lembrado da morte vicária dele, do cerne da boa nova, que é a morte de Jesus, o pagamento da conta, o tetelestai, o pagamento da dívida que havia contra nós nos escritos desde o tempo quando Adão pecou. Era o cumprimento da profecia, que o Cordeiro viria e ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus. Né? Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, disse João Batista, que era Jesus. Então, o Pêssar, que era a Páscoa, do dia 14 para o dia 15, quando comia erva amargosa, recitava aquele cedre, que era o cerimonial, né? Tinha a procura, tinha que ser o pão sem fermento. Então falava do Jesus imaculado, que morreu por nós na cruz do Calvário. E o vinho que era bebido com alegria, agora seria o tipo do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação. Então foi mudado o cerimonial. Naquela noite, Jesus modificou a festa. E assim ele fez o discípulo lembrar da sua saída do povo do Egito, mas o levou a celebrar a Páscoa original, e não mais a memorial. Agora estava celebrando a verdadeira, que Jesus seria morto dali a pouquinho, o cordeiro ia morrer e ia pagar a conta. Né? Então, na noite da fuga do povo da terra do Egito, o povo comeu o primeiro pão em expectativa da Páscoa. O animal sacrificado foi comido às pressas, na esperança de, naquela mesma noite, fugir da terra do Egito pelas mãos de Jeová. Assim, Jesus pegou 2 elementos daquela noite e transformou em novos memoriais. Em lugar de manter o pão sem fermento, pão da aflição e da escravidão, Jesus o transformou no símbolo da nova aliança futura. Jesus entrega o matiçá como representando o seu próprio corpo, que seria partido como sacrifício da aliança dali a pouco. Né? Ele toma um cálice como símbolo da alegria da festa dos judeus, da Páscoa, do Pêssar, e agora o transforma no sentido para representar a própria vida derramada para selar a nova aliança com Deus. A festa da Páscoa, então, passa a espelhar mais que a saída do Egito. Passa a falar da redenção, da nova aliança, da nova celebração, né? Do novo pacto que ia ser ministrado, que era a libertação de um povo agora dos seus pecados, né? De uma vez por todas, não havia mais aquela renovação, aquele Yom Kippur anual, todo dia 10 do mês 7º, quando você confessava os pecados, todo ano tinha que fazer aquilo. Agora Jesus morreu uma vez por todas para pagar o pecado de uma vez por todas. Então a Páscoa se espelhava no sentido da salvação alcançada por Jesus. Já espelhava isso, né? A celebração agora tem mais sentido com o complemento da nova aliança em Jesus. Os salmos cantados na celebração antiga, né, o Salmo 113, 118, o grande Alel, e 136, já anunciava a morte e o sacrifício de Jesus. Era um salmo profético, messiânico, a partir da celebração daquele cerimonial, daquela festa. Então, o único aspecto da participação da nova aliança, no entanto, é o de fé e compromisso de viver a nova vida sob a soberania de Deus. Os discípulos, portanto, tomaram do símbolo da antiga aliança, da Páscoa dos judeus, alicerçada no êxodo do Egito, e os revestiram de um novo significado dado por Cristo. Os elementos que significavam aflição e alegria, resultante do êxodo, passaram a celebrar sofrimento de Cristo e nova vida em Cristo Jesus. Então, era o ingresso no novo reino de Jesus, alcançado pela cruz do Calvário. E Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, essas são as 2 ordenanças da igreja. Fica na paz, tchau, tchau.